E aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos chegando aqui mais uma semana, mais um Overdrive, e esta semana temos coisas para te contar sobre tudo que rolou na cultura pop, e eu, como sempre, estou muito bem acompanhado, ele que já tem cadeira cativa aqui neste programa. E aí, João, como é que você está? Tudo bom? Olá, meus queridos ouvintes, Xion. Estou muito animado, muita coisa legal, tem algumas coisas não tão legais. Vamos para mais um Overdrive. Principalmente no bloco de games, né? Hoje. Então, era disso que eu tava falando. Teremos lágrimas escorrendo, né? Duas notícias que mexeram aí com o mundo dos gamers, mas chegaremos lá, fique ligadinho no nosso programa. E antes da gente começar, antes da gente chamar o nosso elevador aqui, eu vou já pedir aquela força para vocês, primeiramente para já deixar o like nesse programa aqui, né? E também ajudar a Black com o nosso financiamento coletivo para que a gente possa manter os nossos programas, as nossas redes sociais e o nosso portal funcionando, para que você continue aí tendo todas essas informações sobre cultura pop, para que você se sinta representado aí pela Black. Mas vamos lá, bora chamar o nosso elevador, bora para o nosso primeiro bloco, o nosso bloco de streamings e TV. E para começar, vamos falar aí de um streaming que a gente, né, nem sempre tem notícias sobre, né? Também não é um streamer muito difundido por aqui, né, João? Mas sempre traz produções muito interessantes, que é a Apple TV Plus, e que agora vem com uma série documental aí sobre um dos maiores cineastas da história, né, João? Exatamente, eles revelaram um teaser de Mr. Scorsese, justamente uma série documental sobre a vida e a carreira do Martin Scorsese, como você falou, um dos maiores, né, cineastas aí que a gente tem, né, das últimas décadas. A produção, ela chega no Apple TV Plus no dia 17 de outubro, promete entregar aí filmagens nunca mostradas, entrevistas aprofundadas aí com pessoas próximas ao diretor. A direção geral é de Rebecca Miller. No teaser a gente vê um pedaço que parece que vai ser a veia emocional desse documentário, né? Que é a perspectiva do Scorsese sobre natureza humana, eterna luta entre bem e mal, e como ele lidou com isso ao longo da sua vida e carreira. No documentário a gente vai ter as participações especiais de figuras como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Cate Blanchett, Margot Robbie. Então só gente pequenininha. Mas é basicamente isso. Parece que vai ser bem legal. Eu gosto bastante, particularmente, dos filmes do Scorsese. Vou ficar de olho para assistir, porque parece que realmente tá muito bom. E para você que está nos ouvindo, que talvez não tenha se situado em relação ao nome, com certeza você já viu, já conhece Martin Scorsese. Afinal de contas, existe um meme dele extremamente difundido pela internet, chamado Absolute Cinema. Aquele senhor que aparece neste meme é o Martin Scorsese, e com certeza você já ouviu falar de muitos filmes dele, né, no caso deles, saiu aqui, mas com certeza você já ouviu falar de algum filme dele, como por exemplo, O Lobo de Wall Street, O Aviador, O Rei da Comédia. São apenas alguns dos nomes que a gente pode citar aqui de uma carreira absurda que tem o Scorsese. Então, um documentário extremamente interessante. Eu, particularmente, gosto muito dessas séries documentais, principalmente com grandes nomes, assim, que têm um conhecimento absurdo sobre a sua área, né, no que trabalha. E Scorsese e cinema, o meme já diz tudo, né? Eles são quase que sinônimos.
Então, tá aí, Apple TV Plus produzindo essa série documental sobre Scorsese e já revelando um teaser aí para dar aquele gostinho do que vem por aí. Ainda aqui no nosso bloco de streams e TV, tem comédia chegando aí na HBO, que se chama A Cadeira. Achei o nome curioso, João. Conta um pouquinho mais para nós do que se trata essa nova série que está chegando agora dia 12 de outubro na HBO. De fato, curioso. Então, A Cadeira é criada por Tim Robinson e Zach Kagan. Vai estrear no domingo aí, pra quem tá assistindo ou ouvindo o Overdrive no dia, né? Vai ser no próximo domingo, dia 12. No HBO Max, a premissa gira em torno de um homem comum que se vê envolvido na investigação de uma conspiração de grande alcance após um constrangedor incidente no trabalho. Eu vi o trailer, cara, me parece... O protagonista que a gente vê, que esse cara, ele me parece uma pessoa bem excêntrica, né? Me parece que a comédia vai ser muito em volta dessa personalidade, do jeito que ele é meio estranho, assim, sei lá, uma pegada um pouco... Ele é um humor mais voltado pra vergonha alheia, uma pegada meio Michael Scott do The Office, sei lá, algo nesse sentido foi o que eu peguei do trailer. A série vai ter 8 episódios que vão sair semanalmente até o dia 30 de novembro. E basicamente é isso. Vai ter no elenco a Sofia Lillis, né, que a gente comentou até há pouco tempo que já fez It, vai estar no jogo do Kojima. Então, tá aí pra quem gosta de comédia, mais ou menos nessa pegada do que eu falei, é pra ficar de olho. Bacana. E, bom, se realmente for nessa pegada semelhante a The Office, né, e tudo mais, promete atrair a atenção. Se vai prender, a gente já não sabe, mas atrair a atenção com certeza vai. Então tá aí mais uma comédia para você que gosta do gênero, chegando aí na HBO dia 12, e para você que gosta, né, de acompanhar aquela apreensão, aquela expectativa dos episódios semanais, 8 episódios aí lançados semanalmente, pessoal. E falando aí sobre expectativas, apreensões e mitos do nosso cancioneiro popular, vai rolar uma série na Netflix. Ela divulgou o trailer, o João vai trazer mais detalhes para nós, que vai contar aí a história, acho que de um dos jogos ilegais mais conhecidos da história do Brasil, né? Que é o jogo do bicho. E a Netflix está trazendo aí os donos do jogo, João. Então, nova série da Netflix, vai se passar aí no Rio de Janeiro, e a gente tem a premissa mais ou menos assim. A gente tem um novato profeta, que é vivido pelo André Lamoglia. Ele chega para disputar esse território que já é ocupado por famílias poderosas que não estão dispostas a perder esse poder. Então a gente vai ver essas intrigas, esses conflitos aí entre esses grupos tentando se apossar ali desse esquema. No elenco a gente tem nomes como Juliana Paz, Chico Dias, Júlia Buscaccio, Mel Maia. E a série vai estrear no dia 29 de outubro de forma exclusiva na Netflix. Tem uma olhada no trailer, parece que tá bem legal também. E é uma temática que a gente cansa de dizer, né? Que mexe muito com o dia a dia, né? Com os costumes, com coisas que a gente, né, sabe que não deveria, mas acontece no nosso país. O jogo do bicho, quando você citou ali que vai se passar no Rio de Janeiro, acho que não tinha como ser outro cenário. O Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi... Bom, até hoje, na verdade, né? Porque até esses poucos meses atrás a gente tinha notícias aí de bicheiros sendo caçados, digamos assim, né? Pela cidade. Mas o Rio de Janeiro
teve isso muito forte ali na década de 80 também, trazendo um pouquinho pro futebol, né? Eu, como torcedor do Coritiba, toda vez que eu escuto alguém contar as histórias sobre o título do Campeonato Brasileiro de 85, o pessoal comenta, né, que o Bangu era presidido por um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro. Caramba. E aquilo ali foi um balde de água fria, né, nas pretensões dele. E a gente vê o tamanho do poder que essas pessoas tinham, né, e ainda tem com o controle desse jogo. Então a Netflix vai trazer aí essa série. E você queria acrescentar alguma coisa, João? Não, acho que é isso. Muito interessante esse contexto que você trouxe. E realmente uma coisa que é muito presente aqui no Brasil e tá aí representado agora nessa série. Eu espero que de forma interessante, né? Vai ser uma série de ficção, né? Então, pelo menos que tem uma história interessante em volta disso, porque é uma coisa que tá entranhada, assim, no nosso contexto, assim, de Brasil, que seria interessante ser explorado numa boa história. Não existe jogo de azar mais brasileiro do que o jogo do bicho. Exato. Bom, pessoal, então tá aí as nossas informações sobre streamings e TV. Bora chamar o nosso elevador, vamos para o nosso segundo bloco, o nosso andar de cinema. E já que nós estamos falando sobre produções audiovisuais brasileiras, vamos manter a pegada aqui. Afinal de contas, o Festival do Rio de Janeiro trouxe aí muitas produções nacionais. E Alice, que nós inclusive já comentamos aqui, né, João, algumas vezes, agora teve então a sua estreia aí, né, no Festival do Rio. Inclusive, Alice foi um curta qualificado para o Oscar, né, João? Pois então, isso, conquistou essa qualificação para disputar o Oscar de 2026, depois de vencer o festival Hot Docs, da América do Norte, né? E eu acho que essa qualificação não é garantia, né, que o filme vai estar lá no Oscar, mas acho que ele fica apto a concorrer a essa vaga pela indicação. Ele vai estrear agora no Festival do Rio. Essa vai ser a estreia nacional desse curta. Vai ser na mostra competitiva Premier Brasil Curtas, né? E Alice acompanha a história real de Alice Barbosa, uma multiartista trans alagoana, e sua jornada de retorno ao surf como forma de lidar com o luto pela morte do pai. Narrado pela protagonista, o filme mergulha nas memórias da infância e juventude em Alagoas, em uma travessia que é tanto física quanto simbólica, confrontando a misoginia, a elitização e a transfobia presentes na cultura do surf e da sociedade brasileira. O filme, ele vai, pelo que consta aqui no release, ele vai ser exibido 2 vezes no Festival do Rio, uma no dia 5 de outubro, ali no Cine Odeon, Praça Floriano, no centro, e no dia 6, também de outubro, no Cine System Belas Artes 5, na Praia do Botafogo. Os ingressos estão à venda na plataforma do ingresso.com, e você que está ouvindo aí já pode tentar, é do Rio, né? Já pode tentar comprar para prestigiar essa obra aí. Então tá aí as informações, bacana. Mais uma produção nacional recebendo o devido destaque. Como o João falou, né, não chega a ser uma garantia de que vá concorrer, mas está qualificado ao Oscar. Então ninguém chega à qualificação ao Oscar, né, sendo uma produçãozinha qualquer. Então tá aí Alice Curta Brasileiro, que vai ter a sua estreia no Festival do Rio. Se você é do Rio aí e quiser prestigiar, o João também já deu as dicas, pessoal. E pra você, a gente falou de comédias, né? E eu vou dizer que eu não consigo relacionar a imagem do Adam Sandler com outro gênero que não seja comédia, apesar da gente saber que ele fez outros gêneros. E agora eu tô curioso
pra saber, João, porque eu vi aqui Adam Sandler e George Clooney. Jay Kelly, Exato. é uma comédia ou não é? O que a Netflix tá aprontando com esses dois aí, João? Eu não sei dizer se é uma comédia, mas com certeza vai ter algum nível de comédia, porque isso dá pra ver pelo trailer, né, que eu pude conferir. É um filme que parece ter essa pegada bem humorada, principalmente pelo personagem do Adam Sandler. Ele parece ter essa veia, né, mais descontraída. Então é isso, o Jay Kelly recebeu um novo trailer. É o novo filme do Noah Baumbach, que é um diretor que eu gosto muito. Francis Ha, um filme dirigido por ele que eu gosto. Teve História de um Casamento também, um filme que ele fez em parceria com a Netflix. Tem lá a Scarlett Johansson e o Adam Driver. É um diretor que eu gosto. E vai ter nessa nova parceria com a Netflix, né? Agora com o George Clooney e o Adam Sandler. Na história, a gente acompanha o Jay Kelly, que é interpretado pelo Clooney, um astro de cinema que precisa encarar suas escolhas de vida, e ao seu lado tá Ron, um empresário fiel e único amigo que topa embarcar nessa viagem cheia de revelações. O filme é uma mistura de amizade sincera com verdades inconvenientes. O filme ele estreia em cinemas selecionados no dia 20 de novembro, mas ele vai chegar no catálogo da Netflix no dia 5 de dezembro. Acho que é uma tentativa aí de qualificar pro Oscar, né? Ter o filme exibido em alguns cinemas, como os filmes do Noah, ele costuma às vezes pipocar no Oscar, né? Então talvez seja essa pretensão, mas tá aí, já é um filme que me interessa, gosto do diretor, os atores, né, são bons. E confiram o trailer que tá bem legal. Então tá aí. Bom, com esses dois nomes, a gente não tem o que dizer sobre eles, né? O Clooney e o Sandler são dois monstros do cinema. E a Netflix vem fazendo muitas produções aí com o Adam Sandler, né? Então tá aí, Jay Kelly recebeu um trailer e já tá disponível aí, conforme o João trouxe aqui para nós, pessoal. E nós temos falado também bastante, né, sobre produções lá do Oriente, né, João? E vai ter aí uma produção chinesa que tá apostando aí que tem força o suficiente para disputar o Oscar. Dead to Rights. O que você tem para contar para nós, João, sobre essa produção? Então, a China escolheu, né, o Dead to Rights para ser o representante oficial no Oscar 2025, pelo menos na categoria de melhor filme internacional. Essa é uma produção que vai colocar ali em foco os horrores do massacre de Nanquim, que aconteceu em 1937, né, uma história real. E o filme é dirigido pelo Shen Ao, e vai trabalhar esses temas aí da dor histórica, do patriotismo. Então o longa acompanha o Ah Chang, um carteiro que assume a identidade de fotógrafo em um estúdio controlado pelos japoneses. Enquanto mantém a fachada, ele abriga civis e soldados chineses, além de duplicar secretamente fotos que documentam atrocidades. A cada clique da câmera, dilemas éticos, o risco constante e o peso da resistência em meio ao terror. É isso, então ele vai pegar esse momento da história, isso é pré a Segunda Guerra Mundial, bem às vésperas, né? O Japão ele tinha essa postura bem colonial, chegou a invadir Coreia, chegou a invadir China em determinado momento, então é uma rusga assim que causa desconforto, né, das relações diplomáticas desses países até hoje. É porque a China reclama que o Japão ainda não reconheceu da forma devida essas ações em meio à guerra que eles tiveram para com outros países. E é um filme que vai colocar isso em foco, assim. Eu dei uma olhada no trailer, pelo menos em valores de produção, assim, né? O filme parece ser muito bem feito, as atuações, assim, pelo pouco que dá pra ver, parece que vai ser um filme bem emocionante, assim.
bastante dramático. E vamos ver aí como vai ser a caminhada desse filme até o Oscar, mas me parece já bastante interessante. Então, tá aí, fiquei curioso, não só pela temática e tudo mais, mas porque as produções que estão vindo lá do Oriente, né, não só da China, mas principalmente hoje em dia coreanas, né, tem vindo com uma qualidade bem interessante, muito acima da média. E como a gente já comentou, né, sobre Alice, ninguém se dispõe aí a concorrer a um Oscar, se coloca nessa posição, sendo uma produção qualquer. Então, vou ficar de olho aqui para acompanhar mais aí sobre Dead to Rights, aí que o João também trouxe as informações para nós. E agora, pessoal, agora separem os lencinhos, vocês que são gamers, principalmente vocês que são jogadores que utilizam Game Pass. Vamos chamar o nosso elevador, vamos para o nosso próximo bloco, o nosso bloco de games. Vocês querem começar por onde? Você quer começar por onde, João? Você quer começar dando uma notícia bombástica ou você já quer começar com a notícia triste já? Vamos falar da notícia triste. A outra eu acho Então, que é triste também. Eu vou dar meus 2 centavos sobre a outra. Mas vamos lá. Bom, então vamos lá, João. Você escolheu dar a notícia triste aí para os nossos ouvintes logo de cara, principalmente os do Game Pass, né? Mas depois eu vou dizer por que isso pode ser triste também para todos os jogadores de uma maneira geral, porque eu já vi muita gente tirando sarro, mas eu acho que isso pode impactar a todos. Mas o João vai dizer para nós o porquê, né, que a comunidade do Game Pass está triste nesse momento. Sim. A Microsoft, do nada, anunciou uma reestruturação no Xbox Game Pass, né? O principal serviço deles de assinatura. E o que chama a atenção logo de cara é o aumento de preço em basicamente todos os planos. A gente tem mudanças de nomes, né? Então, o Game Pass Core, ele passa a ser o Essential. E o Game Pass Core, ele era R$ 34,99 ao mês e agora passa a ser R$ 43,90 ao mês. A gente tem o Game Pass Standard, que agora se torna o Premium. E ele era R$ 44,99 e agora passa a ser R$ 59,90. E o Game Pass Ultimate, aí que veio a porrada, segue com o mesmo nome, mas salta de R$ 59,99 para R$ 119,99. Tem também o Game Pass PC, né, que ele só mudou de preço, não teve nem mudança de nada de benefício, nada. Ele salta de R$ 35,99 para R$ 69,90. Aí, no comunicado, a Microsoft tentou amaciar falando, nossa, não, mas não, isso aqui é na verdade algo bom, a gente adicionou coisa, olha só, porque coisas que dá pra falar, a única coisa que daria pra usar como argumento que é algo mais positivo, mas que se você ver as mudanças de preço, pra mim não compensa de jeito nenhum, é que o serviço de nuvem deles, né, o Xbox Cloud Gaming, que era só do plano Ultimate, agora você tem nos planos mais baratos também, que é umas coisas que muitas pessoas usam às vezes não tem o console, não tem o Xbox, às vezes não tem um PC parrudo, assinava o Game Pass pra jogar pela nuvem. Eu conheço, por exemplo, um amigo que jogava o Game Pass só pela nuvem. Então, mas assim, a mudança de preço não justifica isso, né? Principalmente no plano Ultimate, que eles justificam dizendo que adicionaram o serviço do Ubisoft Classics, que é o catálogo lá que eles têm de assinatura da Ubisoft, que tem os títulos clássicos lá, que então seria mais jogos no catálogo, que eles vão adicionar a oferta de jogos no Day One, né? Mas, gente, eles dobraram, né? Dobra o preço do serviço, não tem como. Por isso que tá rolando muito, as pessoas estão
tirando a assinatura, estão cancelando a assinatura, tanto que a página lá de cancelamento chegou a cair em determinado momento, né? Porque as pessoas estão cancelando em massa. E muito está sendo dito sobre agora, de fato, ser o fim do Xbox no Brasil, porque o Game Pass era um serviço mais bem quisto pela comunidade, por conta do custo-benefício, né? De você. Eles já vinham aumentando o preço progressivamente, né? Piorando o serviço, mas ainda dava para argumentar que existia um custo-benefício no Game Pass. Mas essa é uma decisão que você passa do ponto do sustentável, né? Não dá para continuar assinando o Game Pass do jeito que está. Então, a relação de custos ela se perdeu simplesmente com isso. Então é isso. O que você tem para dizer, Chão? Bom, o que eu queria comentar primeiro é que realmente é um aumento totalmente desproporcional no valor do serviço, né? Você dobra, assim, do dia para a noite, simplesmente, com justificativas extremamente vazias. E o que eu queria comentar é que eu vi muita gente brincando, né? O brasileiro faz zoeira de tudo, obviamente, mas principalmente o pessoal que utiliza o PlayStation, né? Brincando e tudo mais, né, tirando sarro, porque o serviço, blá blá blá, agora todos os jogos estão vindo para PlayStation e o único serviço que vocês tinham agora, né, tá esse valor. Só que a gente já comentou aqui no Overdrive outras vezes, principalmente quando falado sobre o Switch 2 e o valor que os jogos do Switch estavam chegando, que a partir do momento que uma das empresas puxa o bonde, o trem vem junto, né? Você não puxa um vagão sem puxar os outros. Então, o que eu acho que pode acontecer é isso virar uma tendência e os demais serviços também terem preços reajustados. Até porque volta e meia, a Sony, através dos seus CEOs, vivem comentando, né, que nós ainda precisamos fazer reajustes no valor dos nossos serviços e tudo mais. Então, eu acredito que esse passo que a Microsoft deu não demora muito, chegará também para as outras plataformas. Então, aproveite para rir enquanto ainda dá, tá? Porque o valor do serviço da PlayStation Plus no seu Deluxe, né, que é o top hoje disponível no Brasil, já está na casa dos R$700. Para eles chegarem ali na casa dos 1.000 para mais é um estalar de dedos, né? Então é muito preocupante esse movimento da Microsoft. Eu quero acreditar que eles largaram os bets realmente de trabalhar com jogos. Que a Microsoft resolveu, chutar o balde e largar a mão. Mas eu não acredito que seja isso. Eu acredito que isso vai acabar virando, na verdade, uma tendência de mercado. E para nós, gamers brasileiros, isso é extremamente preocupante. Porque nós já temos jogos sendo vendidos aí a R$400. E até alguns jogos de qualidade muitas vezes duvidosa, né? Jogos incompletos, jogos sem atualizações, ou jogos que são lançados e logo depois os servidores são desligados e você gastou seu dinheiro e não tem mais acesso àquele conteúdo. Então, eu fico extremamente preocupado com o rumo que o universo gamer vem tomando aqui devido a essas decisões dessas grandes empresas, né? As 3 maiores que praticamente comandam o mercado hoje em dia. E é isso. Esses eram meus 2 dedinhos de prosa sobre o assunto. Dá pra falar, acho que muito mais, assim, entrar em detalhes sobre o quanto que isso é prejudicial, mas vamos deixar por aqui, porque a gente não tem podcast pra correr, mas é algo que dá pano pra manga, assim. É a única reação possível nesse momento. Bom, e a outra notícia, essa bombástica e que me pegou de surpresa, é que a EA, aquela que produz EA FC, Maiden,
The Sims, ela foi vendida. Sim, ela foi vendida para um fundo árabe pela bagatela, assim, o simples valor de 55 bilhões de dólares. Confesso que eu ainda não sei o que dizer sobre essa aquisição. Pode ser bom por um lado, se você quiser ter o copo meio cheio. Quando a gente fala de EA, automaticamente a gente tem a imagem de loot boxes, DLCs, jogos incompletos. Mas também a gente pode ver o copo meio vazio devido a quem adquiriu, né, a produtora. E pelo jeito o João, pelo que ele já comentou, tá vendo o copo meio vazio, né, João? Então, acho que não tem esse copo meio cheio, não. Eu vou dar meus 2 centavos aqui. Então, além dessa compra do grupo saudita, não é só... Foi um consórcio, né, que comprou. Uma foi o PIF, que é esse fundo de investimento público da Arábia Saudita, que é, né, realmente de dinheiro do governo de lá. A gente teve também a Silver Lake, que é uma firma de investimento global na área de tecnologia, e a Affinity Partners, que é uma firma de investimento norte-americana de Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, né? A compra é para comprar 100% da Electronic Arts, né? Então não é uma parte. Dessa forma, a EA está saindo da Bolsa de Valores, né? Então... E os acionistas que tinham lá sua participação, eles recebem $210 por cada ação que eles tinham, que representa um bônus de 25% em relação ao valor de mercado da última semana. E vale destacar que 20 bilhões, né, desse montante dos 55 que foram feitos para efetuar essa compra, está sendo financiado via empréstimo do banco JP Morgan Chase. E esse valor, o valor dessa dívida de 20 bilhões, vai ser de responsabilidade, sabe de quem, senhor Xion? Da própria EA. Então a própria EA vai ser arrancada dos cofres da EA para pagar a dívida que está sendo tirada para comprar a EA. E essa é uma prática, né, predatória comum desses fundos de investimento grande assim, que feita para sucatear as empresas, né? Então essa venda já vai deixar automaticamente aí no vermelho. O que a gente pode esperar? Segundo o jornalista Jason Schreier, o que a gente pode esperar são demissões em massa, mais mecanismos de monetização predatórios e outros grandes cortes de custo de operação para equilibrar isso aí. Então, se a gente já reclamava da EA por conta dos modelos de predatório de monetização, se vez ou outra a gente via estúdios sendo fechados e demissões acontecendo, a tendência é que isso aconteça de forma mais intensa depois dessa compra, porque isso, é o nosso grande capitalismo. Ele tem esses subterfúgios aí para os grandes peixões usarem desses esquemas para lucrarem, para saírem lá melhor, e parece que vai ser o bode dessa vez, vai ser a EA. Tá aí, pessoal. Mais detalhado, mais explicado e mais justificado do que isso, vocês não vão encontrar em lugar nenhum. O João deu aí detalhe por detalhe do porquê essa semana tem sido uma semana triste para os gamers, né? Então, Game Pass aumentando, a compra da EA, né, nesse formato predatório que o João detalhou aqui para nós. Vamos esperar os próximos capítulos, né? Esperamos que... Semana passada a gente tava tão empolgado, né, João? Falando de Wolverine, falando então, de Silk Song, e de repente o gamer não consegue nem ter uma semana completa de felicidade. Mas esperamos que na próxima semana a gente consiga trazer informações melhores para quem curte esse universo dos jogos eletrônicos, pessoal. Bora chamar o nosso elevador então, porque o clima ficou pesado agora. Bora pro nosso próximo andar.
Bora falar de música e literatura, galera. E tem show chegando aí em março de 2026 da banda Street Bulldogs. E o que você tem de informação aí pra contar pra quem curte o som dos caras, João? Pois então, essa é uma banda aí antiga de punk hardcore do Brasil. Eles acabaram de anunciar 3 shows de reunião para março de 2026. Vai demorar um tempinho ainda, mas, né? Pra galera já ficar preparada. Serão apresentações únicas em Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, marcando um reencontro histórico entre o grupo e o seu público. As datas já estão confirmadas, vai ser no dia 13 de março em Curitiba, no Stage Garden, no dia 14 de março em São Paulo, no Carioca Club, e no dia 15 de março em Belo Horizonte, no Galpão 54. Realização da Powerline Music Books, produtora responsável por eventos de nomes como Reitinho e Ratos de Porão. Essa é uma banda que foi formada ali em 1994 no interior de São Paulo, conquistou seu espaço na cena independente, né, ali de São Paulo, com essa sonoridade crua e intensa. Então, para quem é fã aí, ou para quem simplesmente gosta de punk e hardcore, já coloca na agenda que vai ter esses shows. Bacana. Você citou aí Ratos do Porão, eu fui remetido aqui numa máquina do tempo a épocas que eu acompanhava a MTV e tudo mais. Então, tá aí a informação para vocês, Street Bulldogs, então, fazendo essa reunião em março de 2026. Então, se você curte, já se programa, porque o João já deu aí os locais dos shows para vocês, pessoal. E tem, né, para você que curte literatura, para você que gosta de uma leitura, eu não sei dizer se a Colleen Hoover escreve romances, dramas ou dramas românticos, mas tem livro novo dela chegando por aí. Tem. Eu também não conheço, mas ela é bem famosa. Pelo que eu sei, ela escreve thriller, assim, histórias de suspense, mistério. Acho que é essa pegada. Então foi anunciada a pré-venda de mais um livro da Colleen Hoover, que se chama Mulher em Queda. O lançamento está previsto para janeiro de 2026. E basicamente, então, a premissa do livro é sobre uma escritora em ruínas que encontra um detetive enigmático que pode ser a sua salvação ou a sua perdição. Então, o livro, ele, mais especificamente, né, dando a data, vai sair em 13 de janeiro de 2026 pelo selo Galera do grupo editorial Record. Então, tá aí para quem gosta da Colleen Hoover, já coloca aí, já nota, né, para você fazer a pré-venda, já garantir o livro e ficar ligado mais nessa história dessa escritora. Bom, para você que não tá relacionando, né, que conhece aí, gosta do mundo de fofocas, a Colleen Hoover, ela escreveu o livro É Assim Que Acaba. Esse livro que ano passado, 2024, virou um filme, uma adaptação, estrelado pela Blake Lively e pelo Justin Baldoni. E hoje os dois vivem entre farpas e inclusive brigas judiciais depois de estrelarem aí essa adaptação do livro. O livro que, assim que acaba, né? Se trata aí de um relacionamento abusivo. Então, por isso que eu falei, né? Tem livros da Colleen Hoover que puxam para esse lado, assim, mais dramático. E tem alguns que puxam mais pro lado romântico, mas ela tá sempre ali nesse meio termo entre dramas, entre assuntos polêmicos, né? Porque Assim que Acaba é um livro que trata sobre um assunto extremamente polêmico, extremamente importante também, que são relacionamentos abusivos, que
extrapolam, né, situações. E então, né, para você que não estava ligando o nome da autora, mas que tá ligado aí no mundo das fofocas, no mundo do cinema e tudo mais, então Colleen Hoover é a escritora do livro Assim que Acaba, que virou adaptação, que virou briga judicial. É isso. Tá aí, pra quem gosta de uma fofoca. Eu não ouvi falar disso na época que saiu. Realmente, doideira. Não, uma treta insana entre a Blake Lively, né, esposa do Ryan Reynolds, e o Justin Baldoni. Inclusive envolvendo o Ryan Reynolds, botaram até ele no meio da treta aí. Eita. Mas... prosseguindo aqui, pessoal, estou chamando todos os nossos queridos otakus de plantão, porque ela está chegando, nossa capitã Vitória Molerk. Vai trazer aí as informações sobre HQs e mangás para encerrar aqui o nosso bloco de música e literatura. Fala pessoal do Overdrive, tudo bem? Então, eu sou Vitória Molerk e vim trazer para vocês sua dose semanal de notícias, recomendações e dicas de animes e mangás, tudo que abrange esse grande universo. E o que eu vou trazer para vocês essa semana é recomendações para o Halloween. Sim, a época do terror tá chegando e eu separei aqui mangás e animes para você já entrar no clima. E para abrir nossa listinha, vamos começar com o clássico do terror de Junji Ito, o Uzumaki. É aquela história clássica onde uma cidadezinha é assombrada por uma maldição um tanto quanto diferente. As coisas começam a tomar uma forma de espiral. Ele é um grande clássico moderno dos mangás de terror e você encontra já disponível em mangá. E tem anime, mas o anime a gente não comenta porque, sim, ele é ruim. Ainda dentro de mangás, nós temos A Casa Estranha, da editora Panini. Na Casa Estranha, então, é uma série que está sendo lançada, já está indo para o seu 4º volume, em que a gente vai ter um jornalista especializado em ocultismo que recebe e começa a explorar a estranha planta de uma casa. E dentro dessa planta guarda segredos horripilantes. Agora, da nossa parceira JBC, eu vou recomendar também do Junji Ito, O Declínio de um Homem, que é a versão mangá baseada na obra de Osamu Dazai, o famoso romancista japonês, que é origem aí baseado no nosso personagem queridinho de Bungo Stray Dogs, o Dazai. Nesse terror, ele não é bem terror, é meio autobiográfico sobre o Dazai, mistura muito traço do Junji Ito, tem uma coisa meio pesada assim, então não é para todos os públicos. O Junji Ito traz então essa autobiografia do Dazai para o traço único dele. Agora eu vou recomendar também animes. Então, um anime que assim não é bem terror, mas vai te deixar perturbado e não é para todos os públicos, é O Pecado Original de Takopi. Essa obra é, sem sombra de dúvidas, extremamente pesada. Foi uma das melhores obras que a gente teve na temporada passada. É curtinha, tem pouquinhos episódios. Você consegue terminar ele num dia só e vale super a pena. Vai te deixar com várias reflexões e você vai ser uma pessoa diferente depois de assistir então O Pecado Original de Takopi. E para encerrar nossa lista, vou deixar 2 recomendações de brinde. Uma se chama Made in Abyss, que é aquele tipo anime que você vê, meu Deus, que bonitinho, crianças fofinhas que precisam explorar um grande abismo que habita a sua vila. E cada episódio que você vê, você descobre que não é bem assim, que esse anime não tem nada de fofinho. E dentro dessa temática de abismo, vamos então falar de Dorohedoro, que tem na Netflix e que finalmente vai ter uma nova temporada confirmada, que é um terror meio gore, assim, sangue, muitas tripas, sobre caçadores que vivem embaixo no mundo, literalmente um abismo, e o protagonista ele é um homem meio fundido com
jacaré, crocodilo, e ele quer quebrar essa maldição, e tudo nesse universo é bizarro e vale muito a pena. Então foi essas nossas recomendações da semana, espero que goste, aproveitem que tá chegando o Halloween, botem seus animes e mangá em dia e vemos você na próxima semana. Tchau, tchau! Então é isso, galera! Vitória, como sempre, trazendo informações. Hoje, um especial de Halloween ela trouxe aqui pra nós, né? Afinal de contas, outubro, todo mundo fica meio dark, assim, né? Já foi entrando no clima de Dia das Bruxas, de Halloween. E os otakus aí, a Vitória trouxe, então, as informações aí relacionadas ao Halloween, para quem curte aí animes e mangás. Então bora chamar o nosso elevador mais uma vez, vamos para o nosso último andar, o nosso bloco de indicações da bancada. E eu vou começar puxando aqui o nosso bloco de indicações para falar de um jogo que, de primeiro momento, eu olhei o jogo assim, eu falei, nossa, que jogo bonitinho, que arte fofinha, que joguinho engraçadinho, né? Mas bastou 15 minutos de gameplay e eu já estava querendo arrancar os meus cabelos da cabeça. Eu estou falando do mais novo lançamento aí da Bandai Namco, que é Tower and the Guardians of Sacred Tree, um roguelite. Isso que é um roguelite, né? Imagina se não fosse. Então, que vem aí para uma aposta da Bandai para tentar aí atingir esse público, um público que gosta de desafios e que vem buscando, né, principalmente puxado agora por Hollow Knight, vem buscando aí esses estilos de jogos mais alternativos, tentando fugir um pouquinho dos AAAs. Então, bem bacana, a arte muito bonita. O jogo ele não é tão punitivo, eu tô brincando, tá? Claro, ele tem o seu nível de dificuldade, mas ele não é tão punitivo assim. Você consegue progredir bem, consegue ter uma curva de aprendizado sem tanta dor de cabeça, mas ainda assim ele é desafiante. Então, para você que quer iniciar nesse universo aí de roguelites ou de jogos rogues de uma maneira geral, fica aí, então a indicação de Tower and the Guardians of Sacred Tree. Eu adoro falar esse nome, parece tão chique, né? Chique. Para vocês aí, inclusive com um preço bem atrativo, tá? Ele não tá aqueles valores absurdos de lançamentos de jogos, tá ali na faixa dos 100, 120 reais, se eu não me engano. Também tá disponível então para PlayStation 5, Xbox e PC, pessoal. Então, essa é a minha recomendação da semana, para os gamers não ficarem tão tristes, né, depois do clima pesado aí no nosso bloco de games. E você, João, o que você trouxe essa semana aí para indicar para os nossos ouvintes? Então, esses últimos tempos eu tô basicamente jogando e vendo coisas que eu já tinha falado aqui no Overdrive, mas vou indicar algo, uma série aqui que eu tô vendo, tô gostando bastante, não terminei ainda, mas que é Alien Earth. Saiu aí já, acho que todos os episódios já no Disney Plus. Acho que eu tô na metade. E é de uma franquia que eu gosto muito. Eu gosto muito de Alien e realmente eu tava muito ansioso pra essa série. E do que eu vi, eu já tô gostando bastante. Que é basicamente a primeira produção do cânone, assim, que se passa majoritariamente na Terra, né, da franquia Alien, e a gente tem uma nave cheia de xenomorfos, né, que são essas criaturas que caem na Terra, e ao mesmo tempo a gente vê a gente tem essa empresa na Terra que tá fazendo um protótipo de transformar pessoas em híbridos, né, de robôs, né, inteligências artificiais que transferem as suas consciências para esses corpos sintéticos. E a série ela vai misturar muitos temas filosóficos ao redor disso, né? De, sabe, o que faz de você humano, sabe, o quanto que a gente tem dessa humanidade enquanto a gente tá
transferindo essa consciência para esse corpo sintético, isso tudo em meio a essa situação de terror de ter essas criaturas que são mandadas e de alguma forma eles têm que lidar com isso tudo. Então eu tô gostando muito de como a série tá trabalhando esses temas. Ele pega coisas que são muito da essência de Alien, que desde o primeiro a gente tem, por exemplo, críticas ao sistema capitalismo. A gente tem um sistema meio que anarcocapitalista, um capitalismo super tardio, que é pincelado, tipo assim, no primeiro filme lá de 77, que é explorado depois, e que eu acho que a mistura desses temas que a série traz, tanto das momentos de terror, no momento com o Xenomorfo, mas acho que o coração da série tá nesses conflitos filosóficos, né, de você trabalhar esses temas, né, o quanto que é prejudicial uma sociedade em que as pessoas vivam desse jeito, porque, por exemplo, uma das coisas que é trabalhada é para essas pessoas que foram transferidas essa consciência para esses corpos sintéticos, elas basicamente não são pessoas, pelo menos não é considerada uma propriedade da empresa que cedeu essa tecnologia. Então meio que você não tem seus direitos humanos que você normalmente teria, você vira propriedade, se eles quiserem te desligar, te fazer modificações, eles têm acesso a todo o sistema que faça seu corpo funcionar. Então acho que a série ela trabalha muito todos esses temas, trabalha muito bem e tô gostando muito até o momento do que eu vi. Então fica aí a indicação. Então tá aí, pessoal, indicação do João para essa semana. Você que é fã de Alien, franquia aí que já tem uma legião bem grande, né, de seguidores, o João trouxe então a indicação dele para vocês. E é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um Overdrive. Espero que vocês tenham gostado do programa. João, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. E, claro, o nosso muito obrigado sempre a você que nos acompanha, você que escuta o nosso Overdrive. Espero que vocês tenham curtido o programa dessa semana, espero que vocês tenham ficado bem informados, anotaram tudo aí para vocês mandarem aí no seu grupo de WhatsApp, para vocês poderem discutir e debater nas suas redes sociais sobre tudo que aconteceu essa semana na cultura pop. E é claro, pessoal, mais uma vez pedindo para vocês aquele favorzinho de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal da Black se você estiver nos acompanhando no YouTube, seguir a Black se você estiver nos ouvindo no seu agregador de podcasts e também acompanhar a Black nas outras redes sociais, @BlackCompanyBR_ no Instagram, estamos também no TikTok, no Twitter, onde você quiser nos encontrar, nós estaremos lá por vocês. E é claro, tudo isso e muito mais que você escutou aqui no nosso Overdrive está disponível lá no www.blackcompany.com.br. É isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima semana e tchau.